Hoje, 6 de dezembro de 2022, eu acordo, leio os jornais e é interessante, os grandes jornais aqui no Brasil, a grande mídia aqui no Brasil. Assisto também a televisão, os grandes veículos e parece que está tudo normal. A seleção brasileira venceu a Coreia do Sul, vai para as quartas de finais nesta sexta-feira e para os jornais está tudo beleza, o Brasil vive uma normalidade. Sumiu do noticiário porque agora só se fala em Copa do Mundo e da seleção brasileira que joga lá no Catar. Apagou do noticiário a voz, a manifestação daqueles que protestam desde o dia 30 de outubro contra o processo eleitoral que resultou na vitória de um dos candidato esse da preferência da alta cúpula do Poder Judiciário brasileiro, representado no Supremo Tribunal Federal. Eu deveria estar aqui falando de poesia, ou então deste livro que acaba de ser publicado nacionalmente, Cultura Negra e Identidades, pela editora Autêntica, um livro organizado por Jadir Anunciação de Brito, Fabiana Lima, Fernanda Felisberto, Sérgio Luiz Batista da Silva, Nilma Meli Silva. Eu tenho um capítulo aqui neste livro, é um livro em homenagem a um dos grandes pensadores das questões raciais no Brasil, principalmente, que é o professor Kabengele Munanga. Então, é Negritudes, Diálogos com o Pensamento de Kabengele Munanga, pessoa respeitadíssima no meio acadêmico. Mas eu não posso, apesar disso, achar que as coisas estão normais no nosso país. Bom, eu propus aos meus alunos de comunicação e atualidade a seguinte reflexão que quero fazer com você. Há a possibilidade de uma intervenção militar antes do dia 1º de janeiro, portanto, menos de um mês, para evitar a posse do Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições com a ajuda, principalmente de um dos poderes da República e desse conglomerado de mídia, o poder que eu digo é o Poder Judiciário, que tem tomado decisões que atentam contra o que diz a Constituição aprovada em 1988. Nos últimos dias, nas últimas 24 horas, o Supremo Tribunal Federal calou a voz de deputadas federais ligadas a Jair Bolsonaro, uma delas, uma mulher, Zambelli, que foi a candidata a deputada federal mais votada em todo o país. Decisão do Supremo tem mandado para a cadeia quem ele quer mandar para a cadeia sem o devido processo legal previsto na Constituição. O sistema acusatório brasileiro, que é aquele em que você é acusado de alguma coisa e você tem direito à defesa, isso já não existe mais no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de exceção. Eu, como alguém que reflete sobre essas questões, alguém que atua nos setores sociais, inclusive no movimento negro, confesso que estou bastante preocupado com os rumos do país. Quem orientar-se pelas informações emanadas desse conglomerado de mídia está frito. Se você não buscar outros veículos de comunicação para saber o que está acontecendo neste momento em nosso país, você está sendo mal orientado. Quando você vai verificar o que está sendo dito por outras mídias no Brasil, inclusive por veículos de comunicação de massa, há vários comentários sobre a movimentação dentro das Forças Armadas, manifestações de oficiais da ativa, chamando a atenção dos seus comandantes de que não se pode aceitar o verdadeiro estupro que um dos poderes da República tem feito à nossa Constituição.
o artigo 142 dessa Constituição da República, que fala de atribuições das Forças Armadas. E entre uma dessas atribuições está a possibilidade de intervenção para restabelecer a ordem e o funcionamento equitativo entre os poderes da República previsto na Constituição. Terá consequências, e uma das consequências é que o outro lado, o lado que se diz vencedor, não vai ficar de braços cruzados. Então haverá reação e haverá possibilidade, inclusive, de uma guerra civil, coisa que eu acho difícil no Brasil. Mas já se fala nisso claramente. Vamos colocar as barbas de molho. Se acaso isso que eu estou falando seria uma previsão de pitonisa, e eu não sou nenhuma pitonisa, né? Não tenho uma bola de cristal, esqueça o que eu estou falando aqui. Não é normal quando o Supremo Tribunal Federal manda censurar sites, blogs, plataformas de opositores às decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. No Brasil hoje não se pode criticar a alta cúpula do Poder Judiciário. Qualquer um de nós está sujeito a ser preso sumariamente, ou seja, sem cumprimento do devido processo legal. Alega-se que esses que criticam o processo que resultou na vitória de Lula fazem atos antidemocráticos, promovem discurso de ódio, querem um golpe militar. Bom, você teria que justificar e explicar o que você chama de discurso de ódio. O que você diz, quem é que está atentando contra a democracia? Que democracia é essa que não pode submeter-se à crítica? É a universidade brasileira, né? Expondo isso, então ali só tem pessoas maravilhosas, né? Fabrica-se a cada ano 30, 40, 60, 100 pessoas maravilhosas que saem com a cabeça feita dos bancos da universidade, inclusive aqui a Universidade Federal da Bahia. Então, a reação de boa parte dessas pessoas, dos meus alunos queridos, é uma reação de ceticismo. A conjuntura internacional não permitiria uma ação dessa ordem. Poderia haver a quebra institucional. Ninguém está pregando golpe militar, mas algo está errado na nossa democracia. Porque o que prevê a Constituição é que o Brasil é um Estado democrático de direito e a União funciona com 3 poderes: o poder legislativo, que é o soberano, o poder executivo, que executa, e o poder judiciário, que deve funcionar de forma harmônica e independente. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é a elefantíase de um dos poderes, um poder que está interferindo nos demais. Um dos poderes se acovarda, que é o poder legislativo, formado por membros que têm problemas na justiça, inclusive processos dentro do Supremo Tribunal Federal, né? E um outro poder, ele deixa de governar por intervenção frequente, diária, e não é de agora. Isso não se deu somente no processo eleitoral. Eu venho dito aqui no meu canal há muito tempo, né, que há uma distorção no funcionamento dos poderes e que o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, exorbita nas suas atribuições. Isto poderá não acabar bem,